Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre revelação e inspiração. A gente está terminando aí aquele primeira parte desse módulo que a gente falou muito sobre revelação. A gente vai começar uma outra parte agora onde a gente vai falar muito sobre inspiração, né? Então a gente vai fazer alguma distinção entre alguns termos aqui. O primeiro termo é revelação. A gente já viu, né? Revelação é o ato gracioso de Deus pelo qual Ele comunica a nós coisas a respeito de si mesmo e do nosso relacionamento com Ele. Sem revelação, seria impossível a gente conhecer qualquer coisa a respeito de Deus. Já vimos tudo isso em vários vídeos anteriores, não tem nenhuma novidade aqui. A novidade vem agora, é a ideia de inspiração. Então, inspiração é uma outra palavra que a gente vai usar e que se refere à forma como Deus moveu os autores humanos a registrarem a revelação. Primeira coisa, então, que a gente repara nessa definição é que inspiração tem a ver com revelação. São palavras relacionadas, mas distintas. Qual é a distinção? Primeira distinção. Enquanto que a revelação se refere ao que Deus comunicou, né? É o ato gracioso de Deus pelo qual Ele comunicou coisas, ideias a respeito de si mesmo. A inspiração, por outro lado, tem a ver com como. Ela se refere à forma como isso foi registrado. E a segunda distinção é que a revelação é uma ideia mais ampla. A gente viu, existe a revelação geral, a revelação especial. Existem várias formas de revelação geral e especial. Enquanto que, quando a gente fala de inspiração, a gente está falando apenas da Bíblia, né? Quando a gente fala de revelação, existem várias formas de revelação e a Bíblia é uma delas, é uma forma da revelação especial. Quando a gente fala de inspiração, toda a nossa discussão está dentro da Bíblia, porque a inspiração se refere à forma como Deus moveu os autores humanos a registrarem essa revelação, registrarem naqueles documentos originais que acabaram se tornando o que a gente hoje chama de Bíblia. Então, inspiração tem a ver com o registro, tem a ver com Bíblia, é mais específico, tem a ver com o processo como a revelação se transformou nas palavras que a gente tem hoje na Bíblia, né? Então, a inspiração tem a ver com esse processo, enquanto que a revelação é mais ampla, é mais genérica. Uma outra palavra que a gente não vai entrar tanto agora nesses vídeos, mas que é importante fazer a distinção nesse contexto, é a ideia da iluminação. Iluminação se refere à influência do Espírito Santo que nos capacita a entender as Escrituras. Então, novamente, iluminação também está se referindo às Escrituras, não é uma coisa de maneira geral. Mas enquanto a inspiração se refere aos autores da Bíblia, Davi, Paulo, Moisés, João, a iluminação, por outro lado, se refere aos leitores da Bíblia, tanto os leitores originais, né, aquelas pessoas que receberam aquelas cartas originalmente, como nós hoje. Então, a iluminação é essa influência que nos capacita a entender as Escrituras e ela está mais perto de nós, enquanto que a inspiração estava mais perto dos autores bíblicos. Talvez fique mais claro se a gente pensar de maneira gráfica aqui. Então, imagine um pedaço de papiro, um pedaço de pergaminho, seja lá o que for, e aqui eu tenho um autor bíblico, que pode ser Moisés, pode ser Davi, pode ser Paulo ou João ou qualquer outro. E esse autor está lá com uma pena na mão, escrevendo palavras naquele pedaço de papiro ou de pergaminho. Mas nesse momento em que esse autor está escrevendo essas palavras, a gente sabe que existe algo mais acontecendo aqui. O que mais está acontecendo aqui? O que mais está acontecendo é que Deus está revelando ideias à mente desse autor e Deus está coordenando o processo, como esse autor transforma essas ideias em palavras. Então, existe a coisa visível, que é esse autor humano escrevendo palavras num pedaço de papiro. E existe algo invisível, que é essa revelação de Deus e essa coordenação do processo, né? E aí essas palavras desse papiro vão ser copiadas, vão ser juntadas com outros documentos e vão ser feitas cópias e cópias e mais cópias, até que depois elas vão ser traduzidas e elas vão chegar a nós hoje. Então esse outro bonequinho somos nós, sou eu ou você. E nós hoje lemos palavras na Bíblia. E essas palavras são a tradução das cópias daquelas palavras originais que aquele autor original escreveu. E hoje também existe uma coisa acontecendo.
Porque aquele mesmo Deus ilumina as nossas mentes para que quando a gente leia essas palavras, a gente compreenda o que está escrito ali. Compreenda o quê? O que Deus quis dizer com aquelas palavras quando ele inspirou os autores. Então, as duas coisas são importantes, tanto aquela revelação como aquilo que acontece hoje. E aí, então, nesse desenho já está claro. Isso aqui é revelação. É quando Deus revela coisas que esse autor humano aqui jamais poderia conhecer. Isso aqui é a inspiração. É o fato de que Deus controlou e coordenou o processo como esse autor humano registrou essas palavras nas Escrituras. E isso aqui é a iluminação. É quando isso aqui também, né? É quando Deus ilumina a nossa mente hoje para que a gente compreenda o quê? Aquilo que está além das palavras, para que a gente compreenda a ideia que Ele mesmo quis transmitir aos seres humanos. Porque quando Deus inspirou aquele autor original, ele queria comunicar ideias às pessoas, não apenas aquele autor, mas as outras pessoas, a nós também. Né? Então, Deus coordenou tanto o processo como aquilo foi escrito, como o processo como a gente lê hoje. Então, aqui é revelação, aqui é inspiração e aqui é a iluminação. Então, essa é a ideia aqui. E vamos ver então alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Né? Revelação aparece na Bíblia, a palavra revelação realmente aparece na Bíblia. Né? Então a gente vê, por exemplo, Romanos 1, a gente já viu esse texto, Romanos 1, quando a gente estudou revelação. Ele está falando da revelação geral aqui, de um aspecto da revelação. Né? Portanto, a ira de Deus é revelada, existe uma revelação do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, a revelação tem a ver com essa ideia de que Deus está manifestando coisas entre as pessoas. Deus está revelando coisas a respeito de si mesmo para as pessoas. Inspiração, a gente usa a palavra inspiração por causa desse texto bíblico aí, que é 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A gente vai ver em outros vídeos que a ideia no original aqui, a ideia dessa palavra inspirada, não é tanto de uma coisa que é sugada para dentro, mas é de uma coisa que é colocada para fora, é soprada por Deus. Toda a escritura é soprada por Deus, ela foi soprada por Deus. Né? Então a ideia da inspiração é a ideia de que Deus soprou a revelação na mente daqueles autores. Essa é a ideia de inspiração. E iluminação aparece também em outros textos, né? O texto, a gente usa a palavra iluminação por causa desse texto aí de Efésios capítulo 1, em que Paulo diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pela qual ele os chamou. Né? Então, Paulo está escrevendo algo para aqueles irmãos da igreja de Éfeso e ele, junto com o fato de que ele está escrevendo, ele também está orando para que Deus ilumine os olhos do coração daqueles irmãos, para que eles entendam aquilo que ele está escrevendo. Um outro texto que eu particularmente gosto a respeito disso é 2 Timóteo 2,7, em que Paulo está falando uma série de instruções para Timóteo e ele interrompe as instruções e diz assim: reflita no que eu estou dizendo, porque o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Né? Então, Timóteo tinha que ter um trabalho aí de refletir, de pensar a respeito daquilo que Paulo estava escrevendo, mas, em última análise, é o Senhor que ia dar entendimento em tudo. Então, Timóteo era dependente da iluminação, de que Deus realmente desse entendimento a partir daquilo que Paulo estava dizendo, estava escrevendo ali. Então, essa é a ideia de iluminação. Convém a gente dizer que a gente está fazendo aqui uma distinção entre as palavras. Essas palavras a gente usa no dia a dia de maneira corriqueira, de maneira normal, e não tem problema nenhum. Mas a gente precisa, dentro da teologia sistemática, fazer essa distinção, para que quando eu falar a palavra revelação, ou inspiração, ou iluminação, as pessoas saibam o que eu estou dizendo de maneira bem específica. Não tem problema nenhum a gente usar essas palavras no dia a dia,
de maneira corriqueira, com o sentido que a gente quiser. Mas dentro da teologia sistemática, a gente precisa ser um pouco mais rigoroso. E é por isso que a gente fez então essa distinção. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais detalhes sobre a questão da inspiração.